Olá, galera! Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo? E o nosso estudo de hoje está lá no livro de 1 Samuel. Nós vamos falar Samuel ouve a voz de Deus. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse momento que estamos aqui reunidos em seu nome. Te agradecemos pela oportunidade, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Na aula passada, nós falamos sobre Ana, que Ana não podia ter filhos, e ela orou ao Senhor, e o Senhor ouviu sua oração e deu um filho. Mas nessa oração, lembra que ela tinha prometido ao Senhor que se ele desse um filho para ela o entregaria no templo, lá na casa do Senhor, para que ele crescesse lá. Então, foi o que aconteceu. Ana engravidou, teve seu filho chamado Samuel, e o entregou lá na casa do Senhor, para o sacerdote Eli. E lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, a palavra diz assim: fala porque o teu servo ouve. Então é isso que a gente vai falar hoje. Após Ana ter deixado Samuel lá na casa do Senhor, Samuel foi crescendo e fazendo o que era agradável ao Senhor. Então Samuel foi aprendendo ali e foi fazendo coisas agradáveis ao Senhor. Samuel obedecia ao Senhor. E Eli, que era o sacerdote ali, ele tinha filhos. E por eles serem filhos de Eli, eles também eram sacerdotes na casa do Senhor. Mas os filhos de Eli, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor, faziam coisas ruins. Mas vocês perguntam assim, que coisas ruins que eles faziam? O que eles faziam? As ofertas que eram entregues lá na casa do Senhor, eles pegavam para eles e gastavam dinheiro. Eles namoravam com muitas mulheres ali em Israel, então eles faziam muitas coisas que desagradavam muito ao Senhor. E só que o pai deles, Eli, sabia de tudo que eles faziam, mas não os castigava, não dava correção neles como pai, deixava eles fazer o que queriam. Então, e Deus não se agradava disso. E Deus, ele avisou Eli através de quê? De um profeta. Lembra que é um profeta? Profeta era um homem que falava em nome do Senhor naquela época. Então, Deus mandou um profeta para Eli, para advertir ele a respeito dos filhos dele. E ainda falou para ele que viriam dias em que o Senhor iria tirar o sacerdócio da casa de Eli, por causa dos filhos dele, porque ele não fazia nada em relação a isso. E Deus também falou para Eli que o que iria acontecer com os dois filhos dele, que o nome deles era Hofni e Finéias, e que devido ao que eles faziam, os dois iriam morrer no mesmo dia. Então, olha só, Deus deu o recado para Eli. Então, mas Eli continuou da mesma maneira. Enquanto essas coisas iam acontecendo lá na casa de Eli, com os filhos dele, Samuel foi aprendendo ali na casa do Senhor, desde pequeno a servir ao Senhor e sendo obediente ao Senhor. Um certo dia, quando Samuel e Eli estavam deitados já para dormir, Samuel ouviu uma voz. E ele ouviu uma voz chamando ele. E ele pensou que era quem? Eli, porque estava só ele e Eli. Aí ele falou: eis-me aqui. E foi até Eli, porque ele achou que Eli estava chamando ele. E ele disse que não tinha chamado Samuel. E falou: Samuel, vai deitar de novo, não fui eu que te chamei. Aí, mais novamente, o Senhor chamou Samuel. E ele disse: eis-me aqui. Foi até Eli novamente. E ele falou: mas não fui eu que te chamei. E pela terceira vez, o Senhor chamou Samuel. E quando Samuel foi novamente a Eli, Eli entendeu que era o Senhor que estava chamando Samuel. Então, ele orientou Samuel assim: quando você ouvir a voz do Senhor te chamando, você responde assim: fala, Senhor, porque seu servo ouve. Lembra lá que eu li no início, em 1 Samuel 3:10? Fala, porque o teu servo ouve. Então, Eli falou para Samuel responder dessa maneira. E o Senhor chamou Samuel novamente, como das outras vezes. E Samuel, como ele orientou, respondeu conforme ele disse.
E Deus então falou com Samuel. Olha só que lindo. Ele falou com Samuel. E ele disse o que pretendia fazer com em Israel contra a casa de Eli por causa das coisas ruins que seus filhos faziam. Então, lembra que Deus já tinha falado através de um profeta para Eli? Agora ele falou com Samuel o que ele iria fazer ali na casa de Eli por causa dos filhos dele. No outro dia, Eli perguntou para Samuel: Samuel, o que o Senhor falou com você? E Samuel contou tudo que o Senhor falou para ele a respeito dos filhos de Eli e da casa de Eli. E o que ele fez? Ele foi lá e disse que o Senhor poderia fazer o que fosse da vontade dele, porque ele sabia que ele tinha errado, então que fosse feita a vontade de Deus. E depois disso, Samuel continuou crescendo, e o Senhor era com ele, e o Senhor se manifestava nele. Então, olha que linda essa palavra que nós aprendemos hoje. Então, fala o que teu servo ouve. Então, o Senhor, ele fala com aqueles que estão ali segundo a vontade dele, fazendo aquilo que agrada a ele. Aí você viu, aí o Senhor falou com Samuel. Samuel estava deitado e o Senhor chamou ele e falou com ele. O Senhor fala comigo, o Senhor fala com vocês. Aí você pode falar assim, ai, mas eu sou criança, eu não sou adulto, o Senhor não fala comigo? Fala. Se vocês tiverem uma vida de oração, de busca ao Senhor, o Senhor vai falar com vocês, vai falar comigo, vai falar com todo aquele que faz a vontade dele. Olha uma curiosidade que nós temos aqui. O fato de Deus ter chamado Samuel foi de muita importância para o povo de Israel, pois como o povo já tinha muito se desviado da vontade do Senhor, o povo de Israel estava se desviando do Senhor, adorando outros deuses, desobedecendo ao Senhor, as visões em Israel tornavam-se raras. Então, não eram muitas pessoas ali que ouviam o Senhor, viam o Senhor, porque eles estavam em pecado, fazendo coisas erradas. E Samuel foi fiel a Deus, confirmou seu ministério em Israel como sacerdote, profeta e juiz. Então, por causa da obediência de Samuel, Deus falava com ele. Você quer que Deus fale com você? Eu quero que Deus fale comigo. Então, que nós possamos continuar fiel e obediente ao Senhor, porque Ele fala e Ele vai nos direcionar em nossas vidas. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que essa palavra tenha chegado ao coração de vocês, tocado ao coração de vocês, enraizado para que nós demos fruto. A palavra do Senhor tem que entrar em nós e que ela possa florescer. A gente não apenas aprender a palavra e ouvir, mas viver a palavra do Senhor, sendo obediente e fiel ao Senhor como Samuel. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra maravilhosa. O Senhor ouve, Pai, os seus filhos. O Senhor ouve aquele que faz a sua vontade, Pai. Que possamos ser como Samuel, obediente e fiel ao Senhor sempre. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada e até domingo que vem. Deus abençoe a todos vocês. Amém?